Muito bem, senhores, estamos chegando ao final da nossa apresentação. Vamos fazer aqui um panorama, né, sobre os aspectos gerais da pandemia Covid-19 no Brasil e fazer também uma visão geral sobre o que aconteceu aqui em Manaus, que até hoje é considerada uma das principais capitais, né? E no caso de estado, um dos principais focos de Covid-19 no Brasil, que hoje é o centro, né? É praticamente o centro da pandemia, com os casos mais graves. Só perdemos para os Estados Unidos no número de mortes, mas também isso está relacionado com a população, o tamanho da população dos Estados Unidos, que é mais de 330 milhões de habitantes, e no Brasil 212 milhões. Então nós temos menos mortes, não é porque somos mais eficientes no combate à pandemia, e sim porque temos uma população menor, né? A densidade populacional é bem menor, com mais de 100 milhões de habitantes. Vamos ver um panorama aqui do que aconteceu no mundo e como a Covid-19 surgiu. Então, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarou a pandemia da Covid-19 doença causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, tá? Esse vírus em particular que pertence à família Coronaviridae. Segundo a OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. Depois, lá no final, a gente vai discutir, nos outros slides, nos últimos, vamos discutir a diferença de o que é endemia, pandemia, epidemia, tá? Direitinho para vocês guardarem isso para o vestibular. Então, como é que a gente considera quando uma doença é uma pandemia? Quando ela se espalha de pessoa para pessoa para o mundo inteiro. Hoje, isso é mais comum e muito mais rápido por causa da modernidade, né, e dos modos de transporte que nós temos hoje, que são muito mais versáteis do que quando ocorreu em 1918 a gripe espanhola, por exemplo, que demorou a se espalhar pelo mundo, enquanto os soldados voltavam de navio, né, e de aviões muito demoradamente. Viagens de navio nesse tempo duravam 6 meses, 4 meses, 8 meses, dependendo do local, e essas doenças só iam chegar lá se o doente, né, que era o portador e o vetor da doença, chegasse lá vivo. Até mesmo durante a viagem de barco, ele poderia até ficar curado, né, o sistema imunológico combater e ele escapar. Mas hoje não. Hoje um paciente sai de Wuhan e vem para São Paulo, dentro de 24 horas ele já pode estar passando ali os vírus, transmitindo por fluidos corporais, desculpa, para outras pessoas. Foi o que aconteceu. O paciente veio de Wuhan para a Europa, da Europa foi para a Itália, Reino Unido, do Reino Unido vieram para o Brasil e de São Paulo para Manaus, e nós temos um panorama hoje de Covid-19 pelo Brasil, e a gente vai discutir depois mais de 300 mil mortes, né? Então, o termo pandemia indica que a enfermidade se espalhou por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Então, o vírus, quando saiu de Wuhan, chegou para a Europa, né, chegou por ali pela Itália, já foi logo nos 2 primeiros meses matando 3 mil mortos. A população da Itália é bem envelhecida, né? Um povo que tem uma qualidade de vida ótima, as pessoas atingem 90, 98 anos com uma facilidade tremenda, mas só que essas pessoas, pela idade que já têm, apesar de serem saudáveis, têm um sistema imunológico mais deficiente, mais fraco. Então, o vírus novo, que o sistema imunológico, as células, né, de memória deles não tinham contato, não tinham nenhum tipo de identificação, não havia nenhum anticorpo e nenhuma memória imunitária, imunológica, e essas pessoas foram facilmente mortas porque não conheciam, né, esse patógeno, e ele causou sérias doenças na Itália, uma pandemia terrível se espalhando pela Espanha, pela Alemanha e outros países adjacentes. Então, o primeiro caso confirmado no Brasil, ele vai surgir com esse histórico clínico epidemiológico que a gente está vendo aqui. Ó. No dia, uma pessoa, né, viajou para a Itália
do dia 9 ao dia 20 do 2 de fevereiro. Foi o tempo que durou a viagem. No dia 21, ao retornar ao Brasil, ela chega em São Paulo. No dia 23 do 2, já apresenta o início da sintomatologia da Covid-19, tá? Vítima do SARS-CoV-2. No dia 24 do 2, às 19h30, essa pessoa procurou um serviço de saúde. Aí houve uma notificação para a o Ministério da Saúde, né, que já estávamos sabendo que a doença estava vindo por aí, mas não tinha casos declarados ainda no Brasil. No dia 25, já um pouco mais tarde, à noite, houve uma nota conjunta do sistema da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo para o Ministério da Saúde. E houve depois, no dia 26, do 2 às 11 horas, uma coletiva dizendo que definitivamente a pandemia tinha chegado ao Brasil, alertando as autoridades para que tomassem providências.